Olá, Odair, da DevCode aqui. Na aula de hoje nós estaremos dando continuidade à nossa playlist de Flexbox e vamos tratar de um assunto que eu vejo que é muito importante, exercício prático. Nós vamos executar o que vocês estão vendo em tela aqui. Esse exercício utilizará basicamente tudo que a gente viu na playlist, então teremos alguma coisa específica de CSS, bem como vamos aplicar os conceitos de Justify Content, de Align Items, de Flex Direction. Não utilizaremos Flex Grow, Flex Shrink, nada nesse sentido ainda, mas com base nisso aqui vocês terão uma formação bastante sólida para executar vários outros tipos de projetos parecidos com esse, perfeito? Aqui nós temos um container que recebe basicamente uma imagem, um texto que seria um H1, um H2, teremos um parágrafo aqui dentro, aqui temos botões das redes sociais, bem como uma box que recebe informações de contato, como telefone, e-mail, endereço. E temos uma opção de baixar portfólio, tá certo? Então vamos à parte de código agora, vamos partir para a prática, né? Eu vou deixar esse projetinho aberto para que a gente acompanhe ele. Vou apertar F12 para abrir inspecionar e que a gente tenha uma noção mais clara de como estão distribuídos os elementos, tá certo? Vamos lá. VS Code está aqui. Vou criar o index.html, o style.css e também tenho que criar um arquivo de imagem. Por quê? Porque nós temos uma imagem aqui, beleza? Eu poderia colocar ela aqui dentro da minha pasta, mas eu prefiro colocar essa imagem separada. A pasta do projeto está aqui. E aqui dentro, então, como vocês podem ver, tudo que eu criei aqui foi criado dentro dessa pasta. Deixa eu até criar uma nova pasta aqui pela pasta agora, né? IMG. Percebam que já foi criado também aqui no VS Code, certinho? Vamos agora até a área de trabalho. Eu vou utilizar essa imagem aqui, que é a imagem até que eu tenho como perfil do YouTube. Vou colocar aqui com perfil 2. Perfeito, está prontinha para ser utilizada. Vou minimizar, abrir o VS Code. E agora podemos começar o nosso projeto. Vou colocar o style aqui para o lado e vou dar uma mexidinha aqui na centralização. Show de bola. Vamos estruturar o HTML. Ponto de exclamação, Enter. Agora vamos colocar um título. Cartão de visita. Certinho? Vamos começar então o nosso código. O que nós temos aqui? Temos um container, que seria o que está selecionado agora. E esse container recebe uma div chamada elementos. Então vamos começar com essa estruturação aí. Vamos criar um container, um div.container. E aqui dentro nós vamos colocar uma outra div chamada elementos. Certinho? E aqui dentro dessa div que nós vamos começar a estruturação do nosso código. Percebam o seguinte, se eu recolher essa div elementos, tudo que está dentro dela também é recolhido. Então temos tudo isso aqui que está dentro dessa div. Então ela é div pai de tudo isso aqui. Certinho? Vamos agora então começar colocando a imagem aqui. Como vamos fazer isso? Antes de mais nada, vamos utilizar o container, né? Ponto container. Vamos aplicar um width de 250 pixels e um height de 200 pixels, ou melhor, 500 pixels de altura. Essa altura aqui é uma altura que ainda não é a altura final, tá? Isso aqui eu só vou colocar para que vocês entendam o que está acontecendo no código. Só vou abrir aqui no outro lado o VS Code com o código pronto para eu pegar as cores, tá bom? Vamos aplicar um background aqui, background color. A cor de fundo vai ser branca, FFF. E nós temos agora o nosso container criado, mas vocês não verão nada. Até vou abrir lá o server aqui. Vocês não verão justamente porque o background está branco. 2, eu não linkei o CSS ao HTML, então link CSS, agora vocês verão quando eu aplicar uma cor diferente, tá? Então vou aplicar uma cor no nosso body. Para isso, vou vir aqui no CSS, body, vou aplicar um background color. A cor do fundo aqui é F2, F5, F9, então é um cinza bem clarinho. Vamos ver, aqui está a aplicação do nosso fundo, certinho? Como nós vamos agora centralizar essa div branca aqui? Nós vamos utilizar um display flex justify content center. Opa. O que vocês acham? Ela vai centralizar? Vai, perfeitamente. E agora, vamos alinhar na vertical. Align items, center. Ela vai alinhar na vertical? Não vai. Por quê? Porque eu não atribuí ao meu body qual é a altura que ele tem. Então, na teoria,
o bar está ocupando a altura do nosso elemento, que é 500 pixels. Percebam aqui, ó, o bar é isso aqui. Então ele está ocupando somente essa altura aqui, a altura que a gente tem no elemento. Se eu aumentar a altura do elemento, por exemplo, 700 pixels, 750 pixels, ele vai ocupar 750 pixels. Tá certo? Então vamos colocar então uma altura definida no nosso body de 100 VH. Isso indica que o body terá 100% da altura disponível na tela, tá certo? Tá passando um avião, vai decolar agora, então talvez vocês ouçam um barulhinho no fundo. Percebam que ao fazer isso a gente tem um screw vertical liberado. Então para a gente eliminar esse screw nós temos que zerar o nosso CSS. Então eu vou vir aqui, vou utilizar o seletor universal, margem 0, padding, margem 0, padding 0 e box sizing border box. Agora nós não temos mais esse screw vertical aparecendo na tela. Feito isso, nós podemos começar a estilizar o nosso container. Vamos aplicar uma borda para ele, border radius de 20 pixels. Então vai ficar mais arredondado, né? Até vou confirmar. É isso mesmo, 20 pixels de border radius. Temos um padding interno também, mas isso aí eu vou aplicar depois para vocês verem como está sendo feita a aplicação, né? Mas agora temos tudo isso aqui alinhado para começar o nosso projeto. Vamos aqui dentro de elementos criar a nossa div de imagem. Só vamos aqui no nosso projeto, vamos ver o que nós temos aqui dentro. Div elementos, pessoa. Dentro de pessoa eu tenho uma div com imagem, tenho um H2 e tenho um parágrafo. Então é isso que eu vou fazer. Vou criar uma div e dentro dela eu terei todos aqueles elementos, mas vou classificá-la como pessoa. Então essa div se chama pessoa. Um detalhe, eu vou pintar o background dessa div para que vocês tenham uma noção mais clara do espaço que ela está ocupando, certo? Então ponto pessoa vai receber um background dessa cor aqui, azul. Só exemplificativo, tá? Depois eu vou tirar esse background. Eu vou também atribuir um width, uma largura de 100% da largura do elemento pi. Ou seja, pessoa vai ter 100% da largura elementos, que na teoria vai ser essa aqui. Ponto elementos vai receber um width de 100%. Tá certo? Agora elementos está com 100% da largura do elemento pi, bem como também nós temos pessoa, que é elemento fill de elementos, tendo 100% dessa largura. Então, para a gente visualizar isso aqui de forma mais clara, eu vou colocar um height para elementos também. Vou colocar 100%. Por quê? Ele vai ocupar 100% da largura do elemento pi, bem como também vai ocupar 100% da altura do elemento pi. E vamos aplicar um background para vocês visualizarem isso aqui. Só antes disso, vejam, aqui está a nossa div, e agora vamos aplicar o background. Vou colocar um begezinho. Pronto, ele ocupou 100% do elemento inteiro, né? Eu vou colocar 50% para vocês terem uma noção mais clara. Vai ocupar somente 50% da altura, perfeito? Vou colocar 100 só para deixá-lo 100% pintado. E agora eu vou colocar dentro da div pessoa aquela imagenzinha que a gente tem aqui, essa aqui, beleza? Então aqui vamos criar uma div. Vamos criar uma div chamada imagem. E aqui nós vamos fazer a atribuição de uma imagem para essa div. Então .mg vai receber background image. E aqui nós vamos atribuir aquela imagem que a gente fez a importação, que está aqui dentro de imagem, né? Perfil 2. Então vamos colocar aspas aqui, contra o espaço, vamos acessar a pasta imagem e vamos acessar então a perfil2.png. E agora nós vamos aplicar uma largura de 100 pixels. Não, na verdade ela tem 75 pixels. E percebam que a imagem ainda não vai aparecer na tela. Por quê? Quando a gente faz a atribuição dessa forma, a gente precisa também atribuir uma altura. Então atribuir uma altura de 75 pixels. Agora nossa imagem está aqui, não vai aparecer nada. Por quê? A imagem ela é bem grande, nós colocamos ela dentro de um espaço muito pequeno. Então para isso a gente precisa fazer com que ela fique compactada dentro do tamanho da nossa div, que é 75 pixels de altura por 75 de largura. Então background size, eu coloco cover, para ela se ajustar ao tamanho disponível. Pronto, agora está ajustada a dimensão. Vamos arredondar essa imagem. Como a gente faz isso? Border radius, e aqui a gente coloca 50%. Se a gente colocar qualquer dimensão maior que 50%, ela já fica 100% redonda. Tá certo? Por quê? Porque nós estamos aplicando uma borda de 50% de cada lado, tanto para cá
quanto para cá, ou seja, tanto para a direita quanto para a esquerda. Se eu colocar 60 aqui, não vai mudar em nada, ó, 60%. Agora, se eu colocar 49, talvez vocês consigam visualizar. Não vou conseguir porque ela é meio pequena. Vamos colocar 20 para vocês verem, ó. Ela começa a ficar mais arredondada. Quanto mais você se aproxima de 100%, mais redonda essa imagem fica. Agora está com 30%, está um pouquinho mais redonda, né? Vou colocar 40. Ó, 40% já começou a ficar bem redonda. Mas 50% vai fazer com que ela fique 100% redonda, certo? E agora, vamos centralizar essa imagem. Como a gente faz isso? Div elementos. Nós temos a div pessoa e aqui dentro nós temos os elementos, certo? Então vamos lá, vamos centralizar tudo que está dentro da div pessoa. Para isso, como nós fazemos? A gente aplica o display flex e as propriedades dele dentro da div que a gente tem os nossos elementos, que é a pessoa. Então, a imagem não está dentro da div pessoa. Perfeito, vamos aplicar a nossa estilização aqui dentro. Então, pessoa recebe display flex, o que vai mudar? Nada. E agora vamos atribuir um justify content center. Pronto, agora ela estará centralizada. Perfeito. Percebam que nós temos uma margem sendo aplicada aqui, né? Vamos ver qual é essa margem. Vou clicar aqui em cima, eu vou aqui para baixo, ó. A margem que a gente tem, na verdade é um padding. É um padding de 15 pixels dentro do container. Então vamos aqui no nosso container e vamos aplicar um padding de 15 pixels. Padding de 15 pixels. Aí a imagem já vai descolar um pouquinho, ó. Já está descolada, né? Agora estamos com tudo aplicado e tudo alinhado. Não sei se vocês conseguiram entender o porquê de eu ter colocado esse background azul. Porque assim vocês conseguem identificar onde está cada div. Deixa eu até abrir aqui no inspecionar. Div, ó. A div inteira é isso aqui, ou seja, o background dela é azul. E por isso eu deixei azul, para que vocês consigam identificar com mais clareza onde está essa div e qual o espaço que ela ocupa, beleza? Vamos aplicar também um texto agora dentro dessa div. Esse texto, ele será o nome da pessoa, ou seja, o meu nome, o seu nome, e também a função que a pessoa tem na empresa. Então, no caso, eu botei CEO DevCode, né? Enfim, você coloca a função que você tem no seu trabalho. Ou qualquer outro texto que você queira colocar. Aqui dentro nós temos um H2 e temos um parágrafo. Então, vamos vir aqui dentro e vamos colocar um H2 com seu nome completo. Daí, Michael Bendot. Percebam que já tem o meu nome inserido aqui, mas temos um probleminha. Vocês já vão descobrir como arrumar isso aqui, tá? E vou colocar também um parágrafo. Eu vou colocar o parágrafo para ficar mais bagunçado ainda, tá? SEO DevCode. Porque vocês vão realmente saber como se arruma isso aqui na prática. Percebam que nós temos agora a imagem ao lado do nosso H1, do lado do nosso parágrafo. Como a gente faz, perdão, não é H1 aqui não, é H2. Como a gente faz para arrumar isso aqui? Nós vamos aplicar dentro da classe pessoa um Flex Direction Column. Para quê? Para que esses elementos fiquem em coluna. Por quê? Eles estão em linha. Por padrão, quando eu aplico o Display Flex, o Flex Direction dele já vem como row aplicado. Então é isso que está acontecendo. Se eu vier aqui mudar para column, eu terei o meu elemento em coluna. Entretanto, tem um detalhe que eu comentei no final da aula 9, quando eu falei sobre Flex Direction. Quando a gente aplica o Flex Direction, automaticamente, para centralizar os elementos, a gente não vai utilizar mais o Justify Content agora. Percebam que eu tenho Justify Content aplicado e não está centralizando. Por quê? Agora nós temos que utilizar o Align Items para justificar esses elementos na horizontal. Ó, está justificado. Tudo bem que o daí, Michel, não ficou justificado, porque ele é um texto muito grande, mas a partir do momento que eu diminuir a fonte, vocês vão ver que ele vai ficar justificado. Então vamos aplicar a diminuição de fonte agora. Vamos acessar essa div aqui e o elemento H2, perdão, a tag H2 e a tag parágrafo. Então, ponto pessoa H2. Vamos aplicar junto nessa mesma linha, que eu posso muito bem fazer isso, tá? Ponto pessoa parágrafo. Ou seja, eu estou estilizando essas duas divs aqui com as mesmas características. Vamos lá. Font size 12 pixels. Ó, vou alterar o tamanho. Prontinho. Agora elas estão com a fonte alterada. Estão centralizadas e certinhas do jeito que eu precisaria que elas ficassem. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero que o parágrafo fique um pouquinho menor. Então, vamos tirar isso aqui daqui e vamos estilizar de forma isolada. Aqui vou colocar um fonte
size de 10 pixels, por exemplo. Temos agora tudo alinhadinho, certo? Perfeito. Eu posso vir aqui agora e já tirar esse background aqui, porque você já conseguiu entender, né? Mas pensando bem, deixa ele aqui. Depois eu tiro, tá certo? Então vamos agora fazer o seguinte. Vamos alterar a nossa fonte. Então, google.com, Google Fontes. Vamos entrar aqui e vamos utilizar a fonte Montserrat. Essa fonte aqui é a fonte que a gente vai utilizar. Vamos utilizar a vinculação por link, então get embed code, né? Vamos clicar aqui e aqui a gente consegue fazer a importação dessa fonte para o nosso projeto. Vamos copiar somente isso aqui, vamos aqui no nosso HTML e vamos colar essa importação. Prontinho. Agora eu vou aplicar essa fonte no meu seletor global, ou seja, nesse asterisco. Tudo que eu aplicar aqui dentro será aplicado no meu projeto inteiro, tá? Então, como funciona para eu incorporar essa fonte? Tem uma aula específica no meu canal somente sobre isso, 25 minutos, ensinando tudo o que vocês precisam saber, do básico ao avançado, sobre incorporação e vinculação de fontes, tá? Clica no cardzinho aqui que você vai virar um profissional nisso. Então agora vamos fazer a incorporação dela no nosso projeto. Como fazemos isso? Vamos digitar aqui fonte family e o nome da fonte, que é Montserrat. Aqui colocamos... Só deixa eu mostrar uma coisa. Nosso projeto está com essa fonte aqui. Então eu vou puxar aqui para o lado. Talvez fique até mais fácil da gente trabalhar dessa forma. Puxar para cá, puxar para cá. Vou fechar, inspecionar. Até vai ficar mais fácil. Percebam, a fonte vai alterar. Agora. Pronto, a fonte está alterada. Certinho? É isso que eu quero, essa fonte que eu quero trabalhar. Então agora nós temos a nossa fonte funcionando e vamos partir para a utilização de margens. Ou seja, eu quero deixar uma margem aqui em cima do nosso parágrafo, que seria esse de baixo, e também em cima do nosso H2. Então para isso eu vou vir aqui no H2 e vou aplicar uma margem top de 10 pixels. Isso aí, margem top de 10 pixels. Vamos até confirmar aqui o nosso projeto, só para ter certeza. Onde temos o elemento, para ficar mais fácil, podemos vir aqui, ó, clicar aqui e vamos selecionar o elemento, que seria esse aqui, ó. Então nós temos uma margem de 10 pixels, é isso mesmo. E o nosso outro elemento, temos uma margem, vamos verificar. Temos uma margem de 3 pixels, então deixa eu voltar aqui. Fechar, inspecionar. Epa, deu ruim aqui. Vou deixar dessa forma aqui para eles não colarem, tá? Então vamos aplicar agora também uma margem nosso parágrafo, margem top, né, de 3 pixels. E agora ele vai ficar dessa forma aqui. Perfeito. Temos mais alguma coisa para fazer? Temos aqui, ó. Aqui na imagem tem uma borda, certinho? Essa borda, ela tem uma cor específica que é a cor da logo da DevCode, que é exatamente a mesma cor aqui do botão. É a 25535F. Então vamos aplicar dentro da imagem, que seria essa div aqui. Vamos colocar um border 2 pixels solid e fazer a aplicação da cor 25375F. Borda aplicada também. Agora nós podemos partir para a estilização dos nossos ícones das redes sociais, certo? Vamos lá. Aqui nos ícones, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que nós temos no nosso projeto, né? Então aqui, vamos dar F12, inspecionar. Vamos abrir essa div, vamos ver aqui. Social, é a div que a gente tem os ícones. Vamos abri-la. Então a gente tem o seguinte. Temos uma div chamada social. E dentro dessa div, a gente tem uma div chamada botões. Então já vamos fazer isso no projeto. Então, eu vou abrir aqui do lado. Não vai mudar nada agora, mas eu vou deixar aberto. Aqui, beleza? Deixa eu ver. Ó, a div pessoa acaba aqui. Quando ela fecha, como você disse, clico aqui na div e ela já indica para mim onde está fechando essa div. Depois dela, vou criar outra div chamada de social. Sociais, eu tenho certeza, mas também não faz diferença. E aqui dentro, nós vamos criar outra div chamada botões. Certo? E aqui dentro a gente vai colocar os nossos botões. Vamos só confirmar essa informação e deixa eu fazer mais uma coisa. Vou vir aqui, vou trocar o local onde eu deixo inspecionar. Daí a gente não vai ter mais esse problema de ficar tirando, colocando. Tá tudo aqui. Beleza, bem mais fácil. Deixa eu puxar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Aí,
Beleza. Tá um pouco difícil de conseguir ajustar isso aqui. Aí. Acho que assim ainda vai ficar melhor. Perfeito. Eu vou deixar dessa forma aqui. Aí a gente consegue trabalhar tanto com o VS Code quanto com o navegador aberto. Beleza? Vamos agora então à criação dos nossos ícones. Mas perceba um detalhe. Esses ícones aqui são importados lá do Font Awesome. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer a importação. Só clicar no card, tá bom? Vamos agora no Font Awesome e vamos fazer a importação dos ícones. Para isso, já estou no site onde eu faço a importação e vou agora fazer a vinculação. Font Awesome CDN. Copiar o link de importação. Vou no meu CSS, no meu HTML, na verdade, né? Dentro do head e faço a vinculação. Perfeito. Agora eu posso importar qualquer ícone do Font Awesome no meu projeto. Eu vou começar com vamos verificar, Facebook. Então eu vou digitar Facebook aqui. Estou com as propriedades, com os ícones apresentados. Vamos aqui em Free. Beleza? Facebook. Cliquei em cima. Vou aqui copiar o ícone e vou colar ele aqui dentro. Então o ícone já está colado. Deixa eu só puxar para o lado. Vamos ver como ficou. Está aqui, ó, o Fzinho do Facebook. Show de bola. Vamos importar o próximo. LinkedIn. Vamos fechar aqui. LinkedIn. Vamos ver aqui. Copiar o ícone. Nosso HTML a gente cola ele. Próximo ícone é o GitHub. Então aqui no GitHub, ou melhor, aqui no .awesome a gente digita GitHub. Vamos pegar esse ícone aqui. Vamos copiar. Vamos colar no HTML. E por fim, é o ícone do YouTube. Então, vamos copiar o ícone do YouTube e colar no nosso projeto. É isso aí. É o último ícone que a gente tem. Feito isso, nós já temos todos os ícones aqui no projeto, todos colocados um ao lado do outro. E agora, o que a gente vai fazer é aplicar um Justify Content para separar esses elementos e distribuí-los dentro do elemento Py. Vamos fazer isso agora. Vamos aqui no nosso projeto, deixa eu até reduzir a largura daqui. Prontinho. Vamos verificar o que deve ser feito. Nós temos aqui essa mesma situação na div pessoa, que é filha do elemento elementos. Melhor, isso ficou confuso. Que é filha da div elementos. Perfeito? Então, aqui nós temos a mesma coisa. Essa div social aqui, ela também é filha dessa div elementos. Deixa eu até mostrar para você de forma mais resumida. Como eu comentei lá no comecinho da aula, a div pessoa, ela é filha de elementos, bem como o social também. E bem como nós temos aqui toda a exemplificação do código. Elementos, div Py. E aqui nós temos todas as div filho, beleza? Pessoa, social, contato. Então tudo isso aqui é div filho de elementos. Então agora nós vamos fazer a atribuição da utilização para separar esses elementos de social aqui. Deixa eu até tirar essa redução, beleza? Vamos agora atribuir a classe botões uma largura para que ela ocupe o espaço adequado, né? Então, ponto botões recebe o width de 100% da largura do elemento Py. Só que percebam, o elemento Py de botões é social. Certinho. Só que social não está definido, não tem uma largura, não tem uma altura, não tem nada. Então, o que a gente faz vamos atribuir uma largura para social. Ponto social recebe um width de 100%, ou seja, eu estou dizendo que social vai ter 100% da largura do elemento Py, que é elementos. Elementos tem quanto largura? Elementos tem 100% da largura do elemento Py dele, que é container. Container tem quanto? Tem 250 de largura. Então, essas divs aqui, elementos, pessoa e social, terão 250 pixels de largura, claro, desconsiderando também aquela questão de pad, imagem que a gente tem aplicado, né? Então elas terão, na teoria, uns 250 pixels de largura. E é isso que eu estou fazendo, atribuindo essa largura para esses elementos. Agora vamos atribuir uma cor para a classe botões. Background, pode ser branco? Ó, nós temos uma cor branca aplicada aqui. Agora vamos partir para a estilização. Vou colocar uma cor para esses elementos. Na verdade, a cor desses elementos é meio branco, então eu vou alterar a cor de fundo. Vou colocar esse azul aqui. Prontinho.
Vamos agora atribuir um background para esses elementos. Então, botões, ponto botões e o que eu estou fazendo? Estou acessando a classe botões e entrando na classe i. Agora eu consigo estilizar tudo que nós temos na classe i que está aqui dentro de botões, tá certo? Então vamos colocar um background. A cor desse background é esse cinza aqui, que é o cinza do fundo, tá? Então o background já foi aplicado, está aqui. Só que nós temos que aplicar um padding também, porque tá meio ridículo esse background aí, né? Então vamos aplicar um padding de uns 5 pixels talvez. Vamos ver como fica. Eu até vou mostrar uma consideração para vocês depois sobre isso. Mas vamos fazer a centralização dos elementos. Como a gente centraliza essas tags i que estão dentro de botões? A gente vai até o elemento pai dessas tags, então aplica o displayFlex, justify content, center ou qualquer outra propriedade de elemento horizontal. Então aqui a gente faz o seguinte: botões, seria essa classe aqui, vamos aplicar um displayFlex. Percebam que a princípio somente perdemos aquele espaçamento que nós tínhamos aqui, né? E vamos agora aplicar um justify content center. Pronto, estão centralizados. Mas eu não quero que eles fiquem assim colados, né? Porque até aqui eu não tenho isso colado desse jeito. Agora vocês vão ver como a gente aplica a centralização de elementos de forma prática. Ou seja, vão entender na prática como funciona. Posso escolher aqui um space, por exemplo, around. Deixa eu voltar o ponto de vírgula. E agora eles centralizam dessa forma aqui, ó, com espaçamento. Perfeito? Space around não vai caber para o nosso caso, né? Vamos aplicar outro, por exemplo. Space evenly. Esse aqui já ficou mais condizente. Temos também o space between. Space between. Que ele vai ficar ajustado nas duas extremidades, né? Mas vamos aplicar, para esse caso aqui, o evenly, tá certo? Se quiser aplicar outro, você pode ficar à vontade, beleza? Mas temos um detalhe. Como eu apliquei um padding, esse padding vai ficar aplicado no nosso elemento. Deixa eu até dar um zoom aqui. A partir de onde a fonte dele acaba. Então, percebam, o Facebook é bem fininho, né? Agora, nós temos o ícone do LinkedIn, que é um pouquinho mais grosso. O LinkedIn também, o YouTube também. Então, o Facebook tem uma largura um pouco menor. Porque nós estamos aplicando um padding a partir do momento onde ele termina. Ou seja, ele é fininho, ele terminou aqui. Então, ele vai pegar um padding. Agora, por exemplo, Facebook é assim. O LinkedIn é assim. A partir daqui ele vai pegar o padding. Perceberam a diferença? Então, agora nós vamos aplicar uma dimensão fixa para esses botões, ao invés de um padding. Então vamos atribuir uma largura fixa de 35 pixels para a tag i. Percebam que ela já aumentou a largura. E agora vamos colocar também uma altura fixa de 35 pixels para esse elemento. Então nós temos ele aqui com as dimensões alteradas. Perfeito? Vamos agora centralizar todas essas tags i dentro do botão. Então vamos fazer o quê? Aplicar um displayFlex. Justify content center. E agora vamos colocar um align items center dentro de botões tag i, ou seja, dentro dessa tagzinha aí a gente faz essa aplicação. E agora temos esses elementos aqui centralizados, certinho? Vamos agora só dar uma olhadinha aqui. Temos um padding, uma margem que está sendo aplicada aqui. Vamos verificar o que é exatamente e quanto que está sendo aplicado. Então, vamos ver aqui, social, botões. Então, aqui a gente consegue já ter uma noção um pouquinho mais abrangente do que está sendo feito, né? Temos um padding lateral de 30 pixels e temos um padding dentro de social, que é na verdade uma margem, né? Dentro de social de 20 pixels, que ela é só na parte superior. Então vamos dentro de social aqui. Deixa eu só reduzir essa largura. Vamos pegar aqui. Vamos agora acessar a nossa classe social, que seria essa aqui, e vamos aplicar uma margem top de 20 pixels, bem como vamos aplicar também um padding dentro de botões de 30 pixels, porque nós temos nosso elemento aqui, ó, um espaçamento, um recuo aqui dentro, na lateral de 30 pixels, para fazer com que esses elementos fiquem mais colados, mais perto um do outro, né? Então aqui vamos aplicar um padding de 0 para cima e para baixo, que eu não quero padding para cima e para baixo, e 30 pixels na horizontal, certinho? Vamos até confirmar, é mais ou menos isso, estão colados dessa forma, show de bola. Vamos aplicar também
um arredondamento nessa borda. Vamos colocar dentro de aqui border radius de 5 pixels. Vamos ver se está condizente. 5 pixels é o suficiente, né? Agora só vou tirar esse background aqui. Vou tirar esse background aqui também. E vou tirar esse background aqui. Agora nós temos algo mais parecido com o que nós temos aqui. Certo? Eu vou tirar também essa altura de 500 pixels, que eu falei lá no começo do vídeo que ela seria só arbitrária, para a gente poder ter uma noção mais clara do que está sendo feito. A partir de agora, nós temos os nossos elementos criados, nós ainda não finalizamos o nosso projeto, né? Mas vamos aplicar o hover aqui nesses botões. Então, vamos fazer o seguinte, ponto, botões e 2 pontos, hover. Opa! O teclado está em português, deixa eu colocar ele em inglês, aí, 2 pontos, hover. Agora, vamos aplicar um background. O que acontece? Quando passo o mouse em cima, eu fico com um background azul. Então, vamos aplicar esse background aqui, ó. É o 25375F. Então, esse background aqui, quando eu passo o mouse em cima, é aplicado na minha tagzinha I, beleza? Além disso, vamos colocar um color white, né? Quando eu passo o mouse em cima, ele fica branco. Isso aí. Então, passando o mouse em cima, ele fica branco. Color FFF. Passando o mouse aqui, ele vai ficar branco. E além disso, quando eu passo o mouse em cima, eu tenho que ter aquele detalhamento de mouse, né? Então, vamos colocar um cursor. Na verdade, esse aqui não precisa ser no hover. Pode ser aqui no geral mesmo. Cursor pointer. Qual a diferença? Nenhuma. Posso aplicar aqui no hover que não vai mudar nada. Porque só vai aplicar quando passar o mouse em cima, né? Então, não mudou em nada. Só um detalhe, o tamanho do elemento precisa ser um pouquinho menor, porque nós temos aqui, por exemplo, um elemento menorzinho, ou seja, a fonte do font awesome, o ícone é um pouquinho menor. Então vamos colocar aqui um font size de 10 pixels. O que acontece, só um detalhe também que eu não comentei ainda, quando a gente importa elementos lá, ou melhor, quando a gente importa ícones do font awesome, para alterar o tamanho desses ícones a gente utiliza o font size, tá? Porque ele é uma fonte. Então vamos comparar. Eu acho que é um pouquinho maior, deve ser uns 10 pixels. Na dúvida, vamos verificar. Então vamos vir aqui, vamos clicar em cima, vamos ver o tamanho dessa fonte. Deixa eu puxar para cá, deixa eu puxar para cima, vamos confirmar o tamanho dessa fonte agora. Então ela tem um font size de 11 pixels, é isso mesmo, são 11 pixels de font size. Então nós temos nosso tamanho já atribuído de forma correta, é esse tamanho mesmo. E por fim, nós temos agora a aplicação da nossa divisinha com as informações de contato. Entretanto, essa parte vai ficar para a parte 2 do vídeo, beleza? Porque vai ficar menos cansativo para vocês e vocês vão conseguir raciocinar de forma mais rápida, mais ampla quando vocês derem uma refrescada. Então a gente pausa um pouco agora e voltamos amanhã com a publicação da parte 2, tá certo? Então agradeço pela atenção. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem e até, se possível, deixem um comentário. Até a próxima. Abraço.